Salve, salve! Meu nome é Uriel Barbosa Lira Cunha, sou moradora de Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, sou articuladora e gestora cultural e nos próximos minutos eu vou compartilhar com vocês a videoaula Organização da Informação nas Quebradas. Essa iniciativa foi contemplada pelo edital PROAC 39 do ano de 2021, implementado pelo governo do estado de São Paulo. A seguir, a gente vai trocar um pouquinho sobre o que é organização da informação e como que a gente pode usar essas ideias nos nossos trabalhos em coletivos e projetos, principalmente nas periferias das cidades. Então, para começar essa conversa, vamos primeiro pensar nessa palavra informação. Essa palavra que é tão presente hoje em dia em tantos contextos, principalmente nesse mundo digital que está todo mundo cada vez mais imerso. Mas é interessante a gente pensar que a informação em si, ela é uma coisa, um produto, que na verdade está junto com as pessoas desde o tempo, desde o início da nossa história, no sentido de que a informação, ela sempre foi parte das nossas decisões, sempre foram coisas que foram trocadas entre as pessoas, passadas de gerações, entre grupos, e são coisas que vão alimentando o nosso conhecimento ao longo da vida e que quando vão se juntando uma com a outra, vão trazendo para a gente novos entendimentos e novos conhecimentos. Então, a informação, ela sempre esteve presente, desde muito antes desse formato digital, que usa a informação como matéria-prima para os seus modos de desenvolvimento e de construção. E tem alguns aspectos da informação que são bem interessantes da gente pensar sobre, porque também vão influenciar a forma como a gente vai lidar com essas informações. Um deles é a questão de que a informação, ela é registrada. Então, ela precisa estar explicitada em algum tipo de materialidade, porque dessa forma a gente consegue voltar a essa informação e propor novos usos para elas. É interessante pensar também que no nosso contexto de uma sociedade ocidentalizada, a informação escrita, ela tem um peso muito grande. Porém, outras sociedades têm outros modos de registro da informação e compartilhamento dessas. Porém, nesse contexto que a gente está pensando principalmente nessas mídias digitais, a informação escrita registrada através do texto, ela tem muito peso e continua sendo um aspecto bem importante na troca de informações. Porém, a gente também hoje tem muitas possibilidades de registrar em outros formatos. Por exemplo, vídeos, imagens, gravações de áudio. Tudo isso são materializações dessas informações e que vão permitir que a gente retorne a elas e dê contexto para esses registros e essas informações a partir desses conteúdos. Um aspecto importante também da informação é pensar sobre qual a linguagem sobre a qual ela foi escrita, foi registrada, e também porque isso importa na forma como ela vai ser usada posteriormente e por quem que ela vai ser utilizada. A gente, quando está produzindo informação, muitas vezes não pensa sobre isso e simplesmente vai elaborando coisas novas a partir das informações que a gente vai pegando e produzindo. Porém, quando a gente está num ambiente onde a gente pensa sobre a informação enquanto algo que tem um formato e que vai ser acessado por outras pessoas e que é importante que ela esteja num contexto de organização, pensar sobre a linguagem, qual é a linguagem que a gente utiliza para produzir esse registro, é muito importante. Porque às vezes a gente acessa informações que estão em linguagens muito técnicas, ou que estão em linguagens mais informais, ou que tem a ver também, às vezes, com um tema específico sobre qual o seu coletivo, grupo ou projeto está desenvolvendo. Então, saber sobre qual a linguagem que essas informações estão produzidas e tratadas e recuperadas é muito importante para que a gente acesse elas com mais qualidade e também produza informações com mais coerência com o ambiente onde ela vai ser utilizada em outros momentos. E isso tudo tem a ver, então, com a própria organização da informação em si. Pensar que a gente, e que principalmente hoje a gente acessa tanto conteúdo de informação, é claro que é uma coisa muito rica, pensando que há algumas décadas, séculos atrás, as pessoas não acessavam tanto tipo de informação
tão fácil e tão rápido quanto a gente acessa hoje em dia, o que é um ganho muito legal. Porém, se a gente não tem um modo específico de organização da informação que nos é útil, que de fato nos interessa, a gente acaba sobrecarregado por um excesso de informação que muitas vezes não é interessante, não é sequer útil para as coisas que nós, né, pessoalmente, coletivamente, queremos produzir. Então, pensar sobre como a gente organiza essa informação, e essa organização tem a ver com o acesso, como ela é colocada, como ela é acessada, como ela é compartilhada, é muito importante para que a gente faça um uso mais interessante da informação que está aí à disposição. Então, é interessante a gente pensar que, na verdade, essa organização e gestão da informação são diferenciais para quando a gente está pensando, então, na gestão de projetos em coletivos, em organizações, em empresas, dos projetos em periferias. Porque registrar e organizar as informações são parte importante quando a gente pensa que muitos dos processos que a gente desenvolve, principalmente na elaboração e gestão de projetos, envolve aí um trabalho técnico, né? Muitas vezes envolvendo documentos que precisam ser organizados e acessados com alguma frequência. Quando a gente trabalha para o registro e para a organização dessas informações, a gente, consequentemente, além de estar auxiliando nós mesmos na execução e realização de aspectos do desenvolvimento dos projetos, a gente também está trabalhando para a memória desses processos. E a memória é uma parte muito importante quando a gente pensa em construção, em coisas que vão perdurar no médio e no longo prazo. Porque registrar como os processos se desenvolvem, quais documentos foram necessários, qual foi a forma como a organização desses processos foram feitas, é muito importante porque a gente consegue retornar nesses processos a partir dessa memória, desses registros, para rever modos de fazer. Às vezes a gente passa por alguns processos que se repetem anualmente, então a gente sabe exatamente como aquilo é feito para que no ano seguinte não tenha, seja mais fácil de realizar determinado trabalho. Tudo isso vai ser um diferencial para a gente fazer os nossos trabalhos, e tendo a consciência de que a informação, enquanto registro, né, materializada em diversos formatos, quando isso está organizado para o nosso próprio acesso, isso facilita muito a forma como nós mesmos vamos trabalhar e ter melhores resultados com as nossas propostas. Isso, consequentemente, vai favorecer com que a gente possa olhar o nosso histórico, olhar a nossa forma de fazer e entender formas mais interessantes a partir disso, ver exatamente o que está dando certo, onde deu errado, estabelecer métodos que vão se repetir, que vão ter resultados positivos, para que a gente faça trabalhos aí cada vez melhores. E esse processo todo, ele vai implicar algumas etapas. E entendendo, então, que a informação está também dispersa em vários momentos da elaboração dos nossos projetos, da gestão, execução deles e também da própria avaliação. Então, existe um processo de identificação de quais são essas informações, onde nós podemos localizá-las, como a gente estabelece esse método de acesso disso e uso dessa informação, e depois também como que a gente pode compartilhar tanto essas informações externas que a gente acessa, quanto os produtos que nós vamos produzir a partir disso. Então, quando nós também acessamos várias plataformas, várias fontes de informação para gerar os nossos projetos, para gerar os nossos portfólios, esses produtos, eles vão ser fontes de informação também futuras para nós e para outras organizações. Então, entender que essa cadeia toda, esse ciclo todo de informação está implicado também no nosso trabalho, é importante porque a gente passa a identificar a informação em si como um recurso, e um recurso que, se bem utilizado, pode trazer frutos ainda mais positivos dentro do nosso próprio trabalho. E eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da importância da memória e do quanto esse ciclo de gestão e organização da informação vai favorecer a memória da nossa organização, do nosso coletivo,
porque a memória ela é feita a partir também das informações que a gente recebe e que a gente vai armazenando na nossa cabeça. E acho que todo mundo entende, né, quando a gente fala que existe uma memória individual, então que é essa memória de cada pessoa, mas que também existe uma memória coletiva, uma memória social, e que muitas vezes está até aí associada, às vezes, um entendimento da história. Porém, as organizações em si, elas têm a sua memória, ela tem também a sua história, a forma como elas se desenvolveram. Esse registro acontece principalmente a partir das informações que a organização vai coletando, produzindo e compartilhando a partir disso. Então, quando a gente pensa que existe um ciclo de informação, gestão dessas informações, uma parte do que essa gestão pode alimentar é exatamente a memória coletiva da nossa organização, do nosso coletivo, do nosso projeto. Então, trabalhar para que a gente tenha bons registros e que eles sejam disponibilizados e acessados pela organização é também fazer com que a memória coletiva dessa organização, desse coletivo, continue se constituindo, sendo alimentada e sendo acessada, para que aí mais pessoas que estão envolvidas nesse processo possam saber sobre os processos que foram desenvolvidos até então, aprender com essa própria memória coletiva e desenvolver a partir daí novos saberes. E é interessante pensar que a roda de capoeira é um exemplo de memória coletiva, no sentido da gente entender que nunca uma pessoa só vai poder saber de 100% das coisas que aconteceram, seja na organização, seja no coletivo, ou seja na própria roda de capoeira. Essa memória coletiva só existe porque tem outras pessoas que estão coletando informações de outros lugares e que essas coisas, quando estão juntas e articuladas, a gente entende que é uma memória só, mas que individualmente é impossível que uma pessoa só saiba de tudo. Então, quando nós fomentamos modos de organizar informações para que isso gere a memória, a gente está fomentando com que essa memória coletiva perdure, continue e possa ser acessada por outras pessoas e que a gente não dependa do saber de uma única pessoa para que processos importantes dentro dos nossos coletivos, por exemplo, continuem se desenvolvendo. Para a gente definir um pouco mais, então, afinal, o que é essa gestão e organização da informação dentro do coletivo, existe também esse fazer dentro de empresas, dentro de instituições comerciais, dentro do próprio governo. Pensar que nesse ambiente onde nós estamos, esse micro da nossa organização, do nosso coletivo, refletir como que a gente pode fazer com que esse ambiente também seja positivo em relação às fontes de informação que a gente acessa, que esse acesso ocorra de uma forma organizada, no sentido de fazer com que o trabalho seja potencializado na própria busca, coleta e produção de novas informações e socialização disso. Então, pensar como a gente pode instituir um ambiente onde a informação ela não é esquecida, ela não é simplesmente tratada como algo que, apesar de estar em todas as etapas dos nossos processos, não é vista como algo que precisa ter uma atenção sobre o seu próprio formato, a sua própria organização e o seu próprio acesso. Então, esse ambiente, ele precisa ser avaliado também nesse sentido de identificar aonde estão as informações que são mais importantes para o nosso coletivo, como a gente pode acessar elas, como a gente pode depois compartilhar elas e, a partir delas, também construir outros conhecimentos, novas informações que vão depois subsidiar a gente para novos projetos, para novas estratégias, ter novas ideias e novos produtos. Então, quando a gente está sensibilizado, né, coletivamente sobre a existência dessa dimensão, então a gente também consegue ser pessoa ativa, tanto na produção de novas informações, quanto na própria organização, entendendo onde, dentro desse fluxo, a gente está acessando ou produzindo coisas novas. Então, apesar de todos os seus aspectos técnicos, a gestão da informação vai falar muito mais uma habilidade mais ampla de observar como o todo do nosso coletivo e da nossa organização tem demandas específicas de informação.
Para realizar um projeto precisamos de algumas, para realizar outro projeto precisamos de outras. Para qualquer projeto, às vezes, precisamos das mesmas informações. Como identificar, mapear isso e organizar isso de modo com que esse fluxo ele seja uma coisa que aconteça sem interrupção e sem retrabalho, principalmente ao longo do seu processo. Porque é uma coisa que a gente pode perceber que muitos desses trabalhos, principalmente burocráticos, que exigem esse acesso a documentos, a informações específicas, eles às vezes são muito repetidos, porque exatamente a gente não conseguiu criar um fluxo e uma organização de acessar isso com um único método. Temos essa pergunta de, então, quais são as informações e como a gente pode acompanhar e observar essas informações que vão ser úteis para os trabalhos nos nossos coletivos e nos nossos projetos. Quais informações dentro da sua linguagem, dentro do tema que você trabalha, vão ser mais importantes de serem acessadas, mapeadas e constantemente utilizadas para criar coisas novas. O ciclo de gestão da informação, ele é identificado na literatura que está dentro aí da ciência da informação, pensar na própria informação em si, seus modos de organização e de gestão e todas essas implicações conceituais. A gente tem esse ciclo definido nessas etapas, mas quando a gente observa elas, a gente percebe que a gente passa por todas elas em algum momento, às vezes não exatamente nessa ordem, mas então é pensar como que a gente pode organizar essas etapas dentro do processo que acontece no nosso coletivo, na nossa organização, para que isso gere uma forma de trabalho mais produtiva e não tão repetitiva dentro dos seus próprios métodos, dos seus próprios formatos. Então, essa parte inicialmente da identificação de quais são as necessidades informacionais que o seu coletivo tem. Isso vai depender do contexto de trabalho, da linguagem utilizada, dos objetivos do próprio coletivo em si, das fontes acessíveis e disponíveis para que vocês possam utilizar. Isso, consequentemente, vai implicar, então, como que a aquisição dessas informações é feita e como que elas são coletadas. Então, se foram informações de acesso gratuito e como que a gente pode incluir essas informações que são do nosso interesse ou para o nosso acesso constante. Isso vai implicar, então, como que essa informação que é coletada vai ser organizada e armazenada dentro do nosso coletivo. Por exemplo, implica em pensar nas memórias, né? Memórias de drives, HDs, nuvens, que é onde a informação digital muitas vezes vai ficar armazenada. Mas também, se a gente estiver pensando num ambiente físico, também tem uma questão de como organizar documentos, papéis, livros, e como que isso é armazenado para que não se perca. Consequentemente, tem essa questão, então, de como essa informação é acessada pelas pessoas que fazem parte da organização e do coletivo, que isso pode ser compartilhado e distribuído entre esses integrantes, e, consequentemente, como que esse ambiente vai favorecer com que outros produtos de informação sejam produzidos a partir delas e que esses produtos sejam compartilhados e acessíveis pelo restante da coletividade, porque isso vai aí iniciar um novo ciclo de uso e reuso dessa informação e a partir de produto vira uma nova fonte que vai poder passar por todo esse processo. Então a gente pode identificar que todas essas etapas, da forma a gente passa por elas e se é possível dentro do nosso coletivo identificar como elas acontecem e definir um método de proceder sobre elas para que a gente tenha mais qualidade no desenvolvimento do nosso próprio trabalho. Então, é interessante pensar que, na verdade, essas etapas todas, elas estão com a gente bem antes, né, de trabalhar exatamente com coletivos, com organizações, ou mesmo no trabalho, porque mesmo em casa, acontece esse processo de receber diversos tipos de documentos, de registros, de informações, e cada família tem o seu modo aí de como registrar, guardar e depois acessar essas informações. Então, pensar que isso pode acontecer de várias formas, então que sejam as contas, contratos, documentos,
Tudo isso são fontes de informações e a gente escolhe se a gente quer guardar isso em pasta, se a gente quer fazer anotações em cadernos, se a gente quer fazer planilhas ou tabelas nos computadores e alimentando elas a partir das informações que chegam. E isso tudo vai mostrar pra gente que quando a gente tem um método de organização disso e também um objetivo, a gente vai poder olhar para esse montante, seja pelo tempo de 6 meses, 1 ano ou mais, e poder observar, então, como que os gastos, por exemplo, da nossa casa foram crescendo, onde cresceu mais, onde cresceu menos, onde talvez a gente colocou recursos que não eram tão interessantes, ou, por exemplo, se o objetivo for fazer uma compra maior, fazer um investimento que vai ser um pouco mais caro, ter essa perspectiva do passado com o olhar do presente vai fazer a gente ter um pouco mais de amplitude na visão para perceber onde é possível economizar um pouco para redirecionar recursos. Isso tudo para a gente entender que observar os padrões e colocar modos de organização desses padrões para que a gente possa olhar eles com mais amplitude, vai fazer a gente observar tanto o que é padrão, quanto o que está saindo do padrão. E quantas vezes saiu do padrão, se não saiu, se saiu, será que não é algo interessante? Será que não é algo que a gente pode apostar? Ou se não é algo que não é interessante, e como que a gente faz para se manter no padrão? Isso tudo a gente só consegue ter noção a partir do momento que a gente tem informação para subsidiar isso, porque isso vai dar mais contexto para que a gente tome decisões melhores. E essas decisões melhores vêm a partir das informações que a gente tem. E as informações que a gente tem, elas podem e devem ser organizadas para que a gente olhe elas e forme conhecimento a partir delas. E isso tudo, claro, sem esquecer da questão de qual a linguagem a gente utiliza, tanto para acessar quanto para organizar essas informações. Porque muitas vezes isso chega numa linguagem técnica ou apenas números, e como que a gente transforma isso em informação que vai ser útil para as nossas decisões. E é por isso que a gente também tem algumas ferramentas aí que podem ajudar a gente nesse processo de busca e manejo das informações. Lembrando que essas ferramentas elas vão atuar aí em partes do ciclo da informação, seja na parte do acesso, seja na parte da organização, do armazenamento, e depois na reutilização delas. Então, muitas ferramentas digitais, elas já ajudar a gente a pensar essa organização. Um outro aspecto interessante é pensar que no meio digital, muitas das coisas, elas foram traduzidas do nosso ambiente físico normal, então muitas coisas do que seria um escritório ou uma mesa de trabalho física foram transformadas aí em ferramentas digitais. Então, essa ideia de pastas, de planilhas, de gráficos, é uma lógica um pouco parecida, pensando mesmo que é o modo como a gente organizaria essas coisas. Então, na sua casa, você organizaria as coisas em muitas pastas, em poucas pastas, juntaria tudo numa pasta só, teria uma pasta para cada coisa. Bem assim, a gente pode pensar nessa organização nesses ambientes digitais. Uma ferramenta muito interessante para fazer análise de dados, né, de informações, são as próprias planilhas do Excel, porque eles vão permitir para a gente fazer uso de filtros, de classificações, de fórmulas que vão indicar para a gente coisas que também a gente está buscando. Mas um aspecto importante de ter atenção com as planilhas é exatamente também a questão da linguagem e da padronização da informação. Ou seja, como a gente coloca as informações nessa planilha vai ser essencial para determinar se depois essa recuperação por filtros, por classificações, vai ter um resultado positivo para a gente. Então, é muito importante ter em mente que essa patronização de linguagem, quando inserida nas planilhas, é o que vai trazer mais qualidade na recuperação da informação. Assim também começa a questão da nomeação e organização das pastas de trabalho, que a gente utiliza tanto no próprio computador, quanto nas nuvens e drives. Então, é pensar que as pastas de trabalho são essa ferramenta aí de reunião de arquivos que vão ser importantes, seja sobre um determinado projeto, ou para você separar o que são arquivos referentes à sua vida pessoal, arquivos referentes ao trabalho ou ao estudo.
E nisso é importante também pensar, mais uma vez, na questão da linguagem. Então, qual o nome das pastas que a gente está colocando, qual o nome dos arquivos que a gente coloca. Isso tudo é importante pensar, principalmente quando a gente está trabalhando coletivamente, porque outras pessoas vão acessar esses arquivos. Então, tem que ser um entendimento coletivo do que cada nome quer dizer, para que as pessoas tenham facilidade depois na hora de fazer a utilização desses documentos. Uma ferramenta legal que a gente tem também para fazer esse trabalho colaborativo, né, onde tem várias pessoas que vão acessar esses arquivos, é usar as nuvens. E uma que é mais comum hoje em dia é essa do Google, que é o Google Drive. Nela a gente consegue criar pastas e fazer upload de vários tipos de arquivos, PDFs, vídeos, textos, tanto do seu computador, também podendo subir pastas, quanto criando documentos online no próprio Google. Então, documentos como o Word, como as planilhas, apresentações e formulários. E aí você pode fazer essa organização dos arquivos, nomear os arquivos e compartilhar com outros e-mails também, que vão poder acessar ou como editor ou como leitor desse arquivo que você está querendo disponibilizar. E é tudo em acesso online, né, simultâneo. Esses arquivos que a gente pode produzir, eles são atualizados constantemente, então você pode acessar do seu computador, celular, e qualquer atualização que você fizer vai ficar automaticamente salva quando está conectado com a internet, além de você poder compartilhar o próprio arquivo com as pastas, com os e-mails que você quiser. Também tem uma parte importante de acesso à informação que é facilitada quando a gente tem algumas buscas aí como Ctrl F, e como a utilização das aspas na hora de realizar buscas. Então, o Ctrl F vai basicamente localizar termos ou frases específicas dentro de qualquer tipo de documento, e é interessante quando você está fazendo uma pesquisa para saber se a palavra que você está buscando consta ali e qual que é o contexto que ela está, para saber se ela vai ser realmente útil para você. Assim também tem a especificação de busca no Google ou em outros buscadores a partir da utilização de aspas, que vai definir e determinar para aquele buscador exatamente a palavra que você está buscando, para que ele não fique buscando coisas relacionadas e que nem sempre vão ser exatamente o que você quer. Além dessas, tem outras várias ferramentas e dicas de busca que eu recomendo que quem tiver interesse pesquise sobre, porque podem facilitar bastante os resultados que a gente tem normalmente aí nesses buscadores, que normalmente vem milhares de resultados. Para encerrando, essa experiência de gestão da informação, ela vem acontecendo no Da Mata e no Cordão Folclórico de Itaquera, a partir mesmo dessa visão mais geral, então, sobre como organizar essas informações e produtos de informação que são produzidos quase constantemente quando a gente está desenvolvendo algum projeto ou ação. Então, ela acontece principalmente aí a partir da organização de documentos e outras informações para elaboração de projetos, sejam editais públicos, projetos específicos para instituições, organização também de ações ou eventos que vão implicar aí a parceria com outros grupos, fazer um mapeamento e levantamento de quais recursos são necessários para desenvolver essas ações. Então, tudo isso gera um produto de informação, geram fontes de informação, e ter consciência de que essas produções são fontes que depois podem ser reutilizadas para novos projetos, é o que faz com que a gente pense sobre como juntar, armazenar isso e tornar isso acessível para quem faz uso dessa informação propriamente. Então, principalmente aí na organização desses materiais para pensar em novos projetos e ações que vão sempre estar utilizando documentos e as fontes de informação que são constantemente acessadas. Eu vou mostrar um exemplo de um registro material que é resultado dessas fontes que foram utilizadas conjuntamente, e aí geraram um novo produto de informação que também passa a ser uma fonte, que é esse livreto do projeto Criativa Coab 2, que foi elaborado a partir do programa VAI 1 de 2019,
quando o Grupo da Mata foi contemplado com o projeto Criativa Coab 2. Esse livreto, ele tem uma parte que é sobre o próprio projeto em si, também faz uma apresentação da perspectiva histórica de mobilização social e cultural que tem na Coab, e vai apresentar um pouco, então, sobre qual que é essa narrativa cultural que o coletivo está propondo para observar o seu próprio território. Ele foi elaborado a partir de diversas fontes, então, um formulário que foi utilizado para a coleta de entrevistas de pessoas relacionadas aos trabalhos, foram utilizadas imagens, foi realizada a produção de desenhos específicos, além do contato com diferentes profissionais para a elaboração e produção propriamente desse material, além da parte escrita em si, que foi o que articulou essas diversas fontes, essas diversas informações para uma única narrativa. Então, esse material, ele é produto dessas fontes de informação, mas ele também passa a ser uma fonte a partir do seu objetivo, que foi ser um registro histórico da narrativa que o coletivo está propondo para o seu território, e que vai ser subsídio para a gente olhar para esse momento no futuro, a partir das informações que estão ali. Então, ele também é identificado temporalmente no sentido de explicitar quando foi feito, o momento que foi feito, porque isso também permite que, quando a gente olhe para isso no futuro, fazer uma interpretação melhor daquele contexto e ver, então, como que é a nossa própria narrativa sobre nós mesmos. É um produto desse processo todo, implica aí várias formas de ver essas fontes de informação, essas produções, e que podem ser organizadas de diferentes formas para criar também diferentes produtos. Então, como que a gente olha, no caso dos coletivos, quais são os recursos informacionais que a gente tem acesso e que a gente também pode produzir a partir deles mesmos. Perceber que esses diversos documentos que a gente vai elaborando ao longo dos nossos projetos e processos, eles vão ser fontes de informação e que a gente precisa ter consciência de que a informação em si, ela é um recurso e que quando ela é bem gerida, ela vai potencializar o nosso próprio trabalho, vai fazer com que a gente tenha cada vez mais condições de observar com amplitude o nosso trabalho e propor coisas novas, propor formas mais inteligentes e produtivas de fazer uso dos recursos que a gente tem, das informações que a gente tem e produzir coisas novas. Então, eu espero que tenha dado aí para a gente trocar um pouco sobre qual que é a importância de pensar sobre a informação no nosso contexto, pensar que, apesar dessa ideia, muitas vezes ela está ligada a ambientes corporativos, muito distantes da gente, nós também somos produtores e consumidores assíduos de informação, então pensar sobre o quanto a gente também não está dedicando a nossa energia para essa produção e que fazer um uso consciente disso também é retornar para nós mesmos essa nossa inteligência. É claro que essa abordagem da gestão e da organização da informação é uma coisa muito ampla. Eu tentei passar um contexto geral de observação e reflexão sobre isso para o nosso contexto de coletivos periféricos, mas tem muita coisa para se aprender sobre o uso, sobre o contexto da própria criação da informação e como que a gente pode realmente trabalhar com ela. Então, sugiro que a quem ficou interessada que pesquise mais. Eu vou deixar a apresentação do PowerPoint disponível, inclusive ao final vai ter todas as referências que eu utilizei para pesquisar essa videoaula e coisas também que acabaram não entrando pela questão do tempo, mas que podem ser interessantes. Eu espero que nesse tempo a gente tenha conseguido trocar alguma informação nova, algum conhecimento novo. Também me coloco à disposição para a gente poder trocar e poder conversar sobre como a gente pode aplicar isso no nosso contexto. Agradeço muito a atenção, espero que tenha sido importante de alguma forma e que a gente se veja em breve, seja sobre esse ou qualquer outro assunto. Até mais!